Aplicação das páginas 57 a 62 do Caderno de Atividades de Ciências. Micro-organismos. Capítulo 8. Micro-organismos. Os animais e as plantas vivem em vários locais e são reconhecidos pela aparência, pelo tamanho, o que comem, etc. Além deles, existem um grupo de seres vivos que, de tão pequenos, são invisíveis aos nossos olhos, os micro-organismos. Reúna as sílabas de mesma cor para descobrir o nome de alguns tipos de micro-organismos. Aqui vocês vão escrever o nome dos micro-organismos de acordo com a cor das sílabas, ok? Relacione o nome dos diferentes tipos de micro-organismos à imagem correspondente, numerando-as de 1 a 4. Dica: continue seguindo as mesmas cores para identificar os micro-organismos. Agora escreva um pequeno texto informativo sobre a importância dos micro-organismos para a vida na Terra. Leia o texto com atenção. Como se forma a casquinha de ferida? A casquinha de ferida faz parte do processo de cicatrização de um machucado na pele. Ela funciona como uma proteção para o tecido da pele que está se formando novamente, ou seja, se regenerando, impedindo a perda de sangue e a contaminação. Entenda como a casquinha se forma. 1. A ferida. Quando machucamos a pele, atingimos os vasos sanguíneos. Ocorre um pequeno sangramento no local. Nosso organismo reage, pois o sangramento deve ser interrompido para não perdermos muito sangue. 2. O fim do sangramento. O sangue que sai pelo machucado contém componentes que o coagulam. Assim, o sangue vai secando até formar a casquinha da ferida. 3. A defesa. Embaixo da casquinha, as células de defesa do sangue, conhecidas como glóbulos brancos, destroem qualquer ser vivo estranho que tenha entrado no organismo pela ferida, como bactérias. Essa ação impede que esses seres vivos nos causem alguma doença. 4. A pele se regenera. Após a eliminação de seres estranhos do organismo, uma nova camada de pele começa a se formar embaixo da casquinha. Aos poucos, a casquinha vai se desprendendo até se soltar completamente, restando apenas uma pequena cicatriz na pele, que tende a desaparecer com o tempo. A coagulação é fundamental no controle de sangramento, pois auxilia no fechamento do machucado. Com base no texto, responda as questões propostas. A casquinha protege o tecido da pele que está se regenerando, impedindo a perda de sangue e a contaminação. Por quais tecidos a pele e o sangue são formados? No texto são mencionados o nome e a função das células de defesa, que fazem parte do sangue. Quais são essas células e como elas defendem o corpo? Que micro-organismos é citado no texto? Relacione as etapas da cicatrização citadas no texto às imagens correspondentes, escrevendo os números de 1 a 4. Atenção! Uma das imagens representa 2 etapas de cicatrização. Muitas pessoas arrancam a casquinha antes dela se soltar sozinha. Com base nas informações do texto, você diria que essa ação contribui para a cicatrização da pele ou a prejudica? Por quê? O conjunto de micro-organismos que vivem no corpo humano é chamado de microbiota. Sobre esse assunto, faça o que se pede. Escreva 2 exemplos de como a microbiota ajuda na manutenção da saúde dos seres humanos. E alguns fatores podem influenciar a quantidade e a espécie de micro-organismos que compõem a microbiota. Cite 2 desses fatores. A seguir estão representadas algumas situações relacionadas à transmissão de doenças causadas por micro-organismos. Analise-as e identifique o modo de transmissão
e uma doença que pode ocorrer em cada situação, propondo medidas de prevenção. Situação 1, modo de transmissão, doença e medidas de prevenção. Situação 2, modo de transmissão, doença e medida de prevenção. Situação 3, modo de transmissão, qual é a doença e quais são as medidas de prevenção. Proteger o nariz e a boca ao tossir ou espirrar é uma maneira de prevenir doenças. Sobre esse assunto, observe as imagens A e B. Imagem A. Qual imagem apresenta a melhor forma de cobrir o nariz e a boca ao tossir ou espirrar? Justifique sua resposta. Essa é a imagem A. E essa é a imagem B. Escreva o nome de 2 micro-organismos que podem ser transmitidos nesses casos, tanto na imagem A como na imagem B. As medidas de prevenção contra doenças causadas por micro-organismos dependem de sua forma de transmissão. Sabendo disso, assinale as alternativas corretas. Em seguida, reescreva as frases incorretas, tornando-as verdadeiras. A amebíase e a malária são doenças causadas por protozoários e podem ser prevenidas cobrindo-se a boca e o nariz ao tossir ou espirrar. Secar-se bem após o banho e evitar sapatos fechados em dias muito quentes são medidas preventivas para evitar as micoses. Para evitar o botulismo, recomenda-se consumir apenas enlatados e alimentos em conservas, que tenham rótulos e descrição de origem, evitando embalagens danificadas ou estufadas. Ter hábitos de higiene e tomar as vacinas indicadas são medidas preventivas que evitam as viroses. Há muito tempo, os seres humanos utilizam técnicas para obtenção de produtos para o benefício próprio por meio da biotecnologia. Com base nessas informações, utilize as expressões em destaque para formar o conceito de biotecnologia. Vocês vão usar todas essas palavrinhas que estão dentro do quadro para formar uma frase sobre a biotecnologia. Sociedade, conjunto de técnicas, seres vivos, manipulação, visando a obtenção e produtos de interesse. Leia as dicas para descobrir o nome de alguns produtos que são obtidos por meio da biotecnologia. Muitos deles contêm micro-organismos em suas receitas. São produzidos a partir de plantas e micro-organismos e usados para tratar doenças. São produzidas a partir de micro-organismos mortos ou alterados em laboratórios e usados para prevenir doenças. Nessas imagens estão representados alguns produtos obtidos com a participação de micro-organismos. Analise-as e escreva legendas para cada uma delas. Queijo, antibióticos e pão. Observe o esquema que representa o processo de fabricação de um produto feito a partir da biotecnologia. Em seguida, faça o que se pede. Matéria orgânica, fermentador, matéria orgânica residual, fertilizante, eletricidade, gás natural, gás de cozinha e combustível. O esquema representa o processo de fabricação de qual produto? Quais são os possíveis usos desse produto? No esquema, faça um X sobre o local onde ocorre a participação de micro-organismos na fabricação desse produto. Depois, explique qual é a importância dos micro-organismos para esse processo.